Você tá lá na balada, andando pela rua, na lanchonete, e chega uma pessoa que você nunca viu, ou até alguém que você conhece, começa a te ofender, ameaça te agredir, você reage e quem se machuca é ele. O cara ainda sai falando que vai te processar, que o que você fez é crime de lesão corporal e que você vai se ver com a justiça. Será que você vai responder mesmo por lesão corporal? Será que ele pode mesmo te processar? E uma indenização, ele pode cobrar de você? Mas a gente sempre ouve falar da tal da legítima defesa. Quando ela funciona? Quando ela não funciona? Será que eu posso sair por aí socando todo mundo que me ofende e que ameaça me agredir? Como é que funciona na prática essa tal de legítima defesa? É o que nós vamos descobrir hoje nesse vídeo. A legítima defesa é uma situação que está prevista no Código Penal e acontece em determinados casos, quando você, mesmo agredindo uma pessoa, não responde por isso. Mas ela tem algumas situações específicas para você considerar antes de sair por aí socando todo mundo. Se não preencher todas essas situações, você acaba se dando mal e respondendo por lesão corporal, tentativa de homicídio e ainda pode acabar tendo que indenizar a pessoa na esfera civil. Então a primeira coisa que você precisa saber antes de chegar na frente do juiz, do delegado e alegar que foi legítima defesa, igual a música da Simone e Simaria, é que você só pode se defender de uma agressão injusta. E aí agora você já está querendo sair do vídeo, pensando, mas que palhaçada é essa? Agressão injusta? E por acaso existe agressão justa, Vinícius? É claro que existe, jovem. O Estado, em algumas ocasiões, ele pode usar força bruta e isso não é considerado uma injustiça, uma ilegalidade. Por exemplo, um policial que está cumprindo um mandado de prisão. Está lá o cidadão andando pela rua tranquilamente e a polícia chega, identifica ele e sabe que ele tem um mandado de prisão que foi expedido por um juiz, mandando recolher ele para a cadeia. Nesse caso, o policial pode prender o indivíduo e se o indivíduo reagir, o policial pode usar força bruta para imobilizar aquele indivíduo, cumprir aquele mandado de prisão e encaminhar ele para a cadeia. Essa força que o policial vai usar para imobilizar a pessoa, para algemar a pessoa, para colocar a pessoa dentro da viatura, não é considerado uma agressão injusta. Esse cara, se ele bater no policial, se ele chutar, socar, sacar a arma do policial e atirar nele, como infelizmente já aconteceu, nesse caso, esse indivíduo não pode alegar legítima defesa, porque a agressão não era injusta. Outro exemplo, o oficial de justiça está indo lá cumprir uma ação de despejo. A pessoa mudou para o apartamento, deixou de pagar os aluguéis, o dono do apartamento, precisando do dinheiro, entra na justiça, depois de 1 ano e meio sai a ação de despejo. O cara ficou 1 ano e meio sem pagar aluguel, sem pagar condomínio, se for um apartamento, e o oficial de justiça vai lá cumprir a ordem de despejo, ou seja, devolver o apartamento, aquela casa, para o dono da casa, seguindo uma determinação do juiz. Nesse caso, o morador não pode agredir o oficial de justiça, ferir o oficial de justiça, atirar no oficial de justiça porque ele está entrando na casa, porque essa agressão não é injusta. O oficial de justiça está seguindo uma ordem do juiz. Então, o primeiro requisito para você alegar legítima defesa é uma agressão injusta. Você está andando na rua tranquilamente e um indivíduo que você nunca viu, que você não conhece, sem se identificar, vai lá e dá um soco na sua cara, dá um tapa na sua cara, vem com um pedaço de pau na sua direção, claramente com a intenção de amaciar teu couro. Nesse caso, a agressão é injusta. Você não fez nada para receber aquela agressão. E aí você pode revidar para impedir ele de te bater. E pode revidar até ele parar de te ameaçar de agressão. E qual que é o segundo requisito da legítima defesa? O segundo requisito é que aquela agressão tenha acabado de acontecer. É o que a gente diz no direito de uma agressão atual ou iminente. Então, o cara tem que ter te agredido naquele momento, estar te agredindo naquele momento, e você vai se defender daquela agressão. Então não adianta o cara chegar e te bater, te chutar,
cuspir na tua cara, dar tapa na tua cara, e aí você sai de lá, junta a sua galerinha, volta meia hora depois, mói o cara no cacete e vira pro delegado e pro juiz e diz que estava agindo em legítima defesa. Não vai colar, porque você demorou para reagir, passou um tempo, você já tinha saído do lugar da briga. Nesse caso, não dá para alegar legítima defesa. Ou seja, em português claro, legítima defesa só vale na hora que o couro tá comendo. E aí você deve estar pensando assim, você tá maluco, Vinícius? Então quer dizer que eu tenho que esperar o cara me moer no cacete para daí eu interromper essa agressão e aí eu posso alegar legítima defesa só depois que o cara me bateu? Calma, jovem, calma, jovem. Existe um trecho da lei que fala em agressão atual ou iminente. O que é iminente? Iminente é aquilo que está para acontecer naquele momento. Então você não precisa esperar a pessoa te agredir para você, a partir daí, se defender e alegar legítima defesa. Se você está percebendo que a pessoa está vindo para cima de você, que a pessoa vai te ferir, vai te agredir, vai te machucar, você pode se antecipar e se defender e derrubar aquela pessoa, imobilizar aquela pessoa. Você pode até deixar aquela pessoa inconsciente, dependendo da situação. E ainda assim, você pode alegar legítima defesa. Então não precisa esperar o cara te bater. Claro que você pode se defender se está percebendo que vai tomar porrada. Agora, o que você não pode é voltar meia hora, uma hora e meia depois da agressão para se vingar e alegar que isso era legítima defesa. Aí não cola. Isso porque, no direito brasileiro, não é admitido a justiça com as próprias mãos, que é o que a gente chama de vingança. Então, por exemplo, imagina que um pai flagra um indivíduo estuprando uma filha dele, estuprando um filho dele. Ele corre atrás do cara, mas o cara escapa, foge desse pai. O pai junta os amigos, junta os vizinhos, eles fazem uma verdadeira caçada pela vizinhança e localizam o estuprador. O pai vai lá junto com os familiares, com os conhecidos, com os vizinhos e mói esse estuprador no cacete. Esse pai pode alegar legítima defesa para o delegado ou para o juiz? Não pode, porque a agressão ao filho dele, à filha dele, aconteceu meia hora, 40 minutos, uma hora atrás. Ela já não estava mais acontecendo no momento em que ele conseguiu identificar e localizar o estuprador. E aí você vai dizer para mim assim, ô louco, Vinícius, mas nesse caso aí o cara era estuprador, né, bicho? O pai estava no direito dele. Segundo a lei brasileira, não se enquadra em legítima defesa. Eu sei que é revoltante. Eu, por exemplo, se visse uma notícia dessa na televisão, já pegaria o meu paninho branco de bolinhas amarelas para passar com vontade. Porque é óbvio que dá para entender a indignação de um pai desse. Mas, para a legislação, não dá para chamar isso de legítima defesa. Mas e se a agressão não estiver acontecendo contra você? Estiver acontecendo contra um parente seu, por exemplo, uma mãe, uma irmã, um irmão, um sobrinho, um pai, um avô. Será que nesses casos você pode bater na pessoa e alegar legítima defesa, mesmo ela não estando te agredindo? Pode, meu amigo. A legítima defesa também serve para defender outras pessoas de serem agredidas injustamente. Então, se for um parente seu que estiver sofrendo agressão, você pode ir lá e moer o cara no cacete. Mentira, hein? Você pode ir lá e usar a força necessária para que ele pare de machucar, de ferir, de agredir o seu parente, o seu amigo. Porque nesse caso você está agindo em legítima defesa. Tá, mas e se não for um parente meu? Se for uma pessoa que eu nunca vi na vida, tô passando na rua, tem um cara agredindo uma mulher, tem um cara agredindo um morador de rua, tem duas pessoas brigando, um claramente mais forte que o outro, machucando, agredindo, ferindo a outra pessoa. Nesse caso, eu posso me meter? Porque a gente sempre ouve dizer que briga de marido e mulher, briga dos outros, a gente não mete a colher. Você pode intervir mesmo para proteger pessoas estranhas que você nunca viu, desde que a pessoa que está agredindo ela não seja muito mais forte do que você, né? Isso porque o direito brasileiro, ele incentiva
em várias normas, a solidariedade. E esse é um caso típico de incentivo da solidariedade. No caso da legítima defesa de uma outra pessoa, mesmo uma pessoa que você nunca viu. Se ela está sendo agredida injustamente, você pode intervir sem problema. Mas presta atenção no tamanho do cara antes de se meter nessa briga. E olha só que coisa interessante. Existem vários entendimentos de juízes que legítima defesa, no caso de terceiros, pessoas que você nem conhece, pode ser aplicada, inclusive, para cessar não só agressões físicas, mas, por exemplo, atos obscenos que a pessoa estiver fazendo numa praça, num ponto de ônibus, no meio da rua, dentro de um bar, dentro de uma lanchonete. Então, mesmo que não haja agressão física, se houver algum tipo de agressão injusta, a pessoa pode agir em legítima defesa. E o terceiro requisito, que é aquele que mais dá problema na legítima defesa, é o requisito dos meios moderados. O que significa isso? Significa que você não pode usar uma bazuca para matar uma mosca e alegar legítima defesa. Por exemplo, a pessoa vai dar um soco em você, ou acabou de dar um soco na sua irmã, na sua namorada, num conhecido seu. Você vai lá, enquanto o indivíduo está ainda tentando dar mais um soco, mais um chute, você reage, derruba ele no chão, deixa ele inconsciente com o soco que você deu nele. Pronto, acabou a agressão injusta. Mas você faz o quê? Continua bicudando a costela do cara. Continua chutando a cabeça dele. Pega a cadeira da mesa mais próxima e quebra na coluna do cara. Nesse caso, você não vai poder alegar legítima defesa, porque você agiu com excesso, ou seja, no começo você até que estava indo bem, estava agindo em legítima defesa, mas no meio do caminho você se perdeu, exagerou e agora já não é mais caso de legítima defesa, porque você foi muito além do que precisava para proteger as pessoas de uma agressão injusta. É mais ou menos o que a Ferrari faz em toda a corrida de Fórmula 1. No começo, ela até que vai bem, mas no meio do caminho faz uma estratégia que tem tudo para dar errado e realmente dá errado. Então, você derrubou a pessoa, interrompeu a agressão injusta? Tá bom, você começou bem, para aí. Não vai se exceder, não vai continuar agredindo, ferindo, machucando a pessoa se ela já não representa mais uma ameaça. Senão, você não vai poder alegar legítima defesa, nem para o juiz, nem para o delegado. Ah, Vinícius, ficou muito confuso isso aí. Me dá uns exemplos para eu entender. Claro, meu jovem, te dou um exemplo. Imagina uma mulher de 50 quilos, mignon, magrinha, tal, e um cara de 100 quilos que luta karatê e que todo mundo naquele ambiente sabe que o cara luta karatê, é faixa roxa, é faixa marrom, é faixa preta de karatê. O cara do nada começa a ofender aquela guria porque ele lembra que na semana passada ele deu em cima dela, ela dispensou ele, ainda ficou com outro cara, ele não se conforma, vai lá tirar satisfação. Quem é ela para recusar? Ele, karateca de 100 quilos, e ele vai para cima dela para ofender, agredir e colocá-la no lugar dela. Dá uns tabefes, talvez, um soco, um chute, ninguém sabe. Ele está fora de controle e indo para cima da guria. No meio do caminho que ele está indo para cima da guria, ele ainda vai e saca uma faca, uma butterfly. E ainda faz aquele get para a lâmina abrir com uma mão só. A guria faz o quê? Pega o revólver calibre 22 que ela carrega na bolsa dela, canelinha seca, saca e mete 5 tiros no peito do cara. Pô, o cara tava com uma faca. Ela estava com uma arma de fogo. Ela meteu 5 tiros no peito do cara. Será que esse caso aí é caso de legítima defesa ou será que ela agiu com excesso? Muito provavelmente é um caso de legítima defesa. Por quê? Porque dado o tamanho dela, o porte físico dela, a situação do agressor, o tamanho do agressor, as habilidades marciais do agressor, o fato dele estar claramente com a intenção de feri-la, o único jeito moderado que ela tinha de interromper a agressão era com os 5 tiros no peito.
Então, nesse caso, muito provavelmente, ela não vai responder pelo crime, porque ela agiu em legítima defesa, principalmente se ela deu 5 tiros no cara para só depois ele cair no chão. Nesse caso, é um caso clássico de legítima defesa com meios moderados, mesmo ela tendo usado uma arma de fogo e o cara estava só com uma faquinha na mão. Agora, um exemplo contrário. Um guri dos 70 quilos, com problema de asma, sedentário, todo mundo sabe que ele tem dificuldade de respirar, acabou de se recuperar de uma Covid, onde ele ficou na UTI, debilitado, magro, vai para cima do mesmo karateca de 110 quilos, faixa marrom. E ele vai chegando pra cima do cara, toma satisfação, começa a xingar, agredir o cara, porque o cara roubou a namorada dele o ano passado, isso é um absurdo, e ele vai acabar com a raça do cara, não importa o tamanho do cara, o cara é grande, mas não é dois, ele vai quebrar o cara no meio, até pra falar isso ele tá ofegante, porque ele já não aguenta, porque ele teve asma, teve Covid, e o karateca faz o quê? Pesando 120 quilos, 2 metros de altura, saca uma arma e dá 3 tiros no peito do moleque de 70 quilos que não estava aguentando nem falar. Será que ele precisava dar 3 tiros no peito do guri para interromper aquela injusta agressão? Será que ele usou o meio moderado? Esse é um caso, por exemplo, que o cara vai ter dificuldade perante o juiz e perante o delegado para justificar por que ele sacou uma arma ao invés de aplicar um golpe ou imobilizar o rapaz de uma outra forma. Então, senhores, meios moderados. Não vão fazer igual a Ferrari, hein? Comecem bem e terminem bem. Não precisa se exceder, não precisa usar uma estratégia errada e depois se complicar lá na frente. O cara parou de agredir injustamente? Já tá bom, tá resolvido. Qualquer coisa que você fizer dali para frente é excesso e não vai dar para alegar legítima defesa. Ah, Vinícius, e a tal da legítima defesa da honra? Ainda existe? Não existe? Porque eu ouvi falar que já não cabe mais esse tipo de legítima defesa nos dias de hoje. Você ouviu errado. Ainda dá para alegar a legítima defesa da honra. Agora, ela só funciona em casos muito específicos e nunca você pode matar uma pessoa alegando legítima defesa da honra. Imagina, por exemplo, que você está numa lanchonete e um cara foi lá, apareceu do nada, um cara que você nunca viu, você está com seus amigos, você está com a sua esposa, está com a sua namorada, o cara vai lá, te dá um tapa na cara, te chama de Zé Ruela, continua te ofendendo, te humilhando perante todo mundo que está ali, perante a sua família, perante os seus amigos. Nesse caso, aquele tapa na cara não vai te matar, não vai te ferir, não vai te lesionar a ponto de te deixar grandes ferimentos, mas ele está ofendendo a sua honra injustamente. Nesse caso, você pode reagir para interromper a agressão à sua honra e alegar legítima defesa, mas tem que ser moderado. O cara está te xingando, você não vai sacar uma arma e dar um tiro na cabeça dele. O cara está te xingando, você vai empurrar ele, você vai tirar ele daquele ambiente, você vai interromper a agressão, mas você não vai matar um cara alegando legítima defesa da honra. Já existe entendimento na justiça de que isso não é admitido. Ah, beleza, Vinícius, mais uma vez eu vi um caso de um cara que ele matou o outro porque ele pensou que o cara ia agredir ele, mas o cara não ia agredir ele. Nesse caso, ele pode alegar legítima defesa, mesmo se o cara não tinha intenção de agredir ele? Depende da situação. Mas vamos supor que você está discutindo com uma outra pessoa, aquela pessoa, sei lá, ela tem fama de assassino, já foi preso por homicídio no passado, e vocês estão discutindo por causa de uma dívida, por causa de uma vaga na garagem do shopping, que um pegou a vaga do outro, enfim, vocês estão lá, a coisa tá esquentando, o cara tá, por exemplo, com uma jaqueta, vai lá, enfia a mão por dentro da jaqueta, você já imagina que o cara vai sacar uma arma dali de dentro. Você saca uma arma antes dele e dá um tiro no peito dele. Ou você pega o seu canivete e vai lá e corta a mão dele antes dele conseguir sacar a arma. Ou você dá um soco na cara dele, derruba ele no chão, dá mais 2 socos até deixar ele inconsciente. E aí, depois de ter atirado nele, dado 3 socos nele, facada no braço dele, você descobre que ele ia, na verdade,
pegar o celular e ligar para a polícia para reclamar de você. Ou ia sacar o celular, entrar no Instagram e fazer uma live dizendo que estava numa discussão com você. Nesse caso, dá para você alegar legítima defesa? Muitos juízes, muitos delegados entendem que sim, dá para alegar legítima defesa, porque tudo levava a crer que a pessoa ia te agredir. Tudo levava a crer que ele ia sacar ali uma arma, pegar uma faca de dentro da jaqueta. Esse tipo de defesa ele tem inclusive um nome, chama legítima defesa putativa. E aí você deve estar pensando, ô louco, Vinícius, falar umas palavras dessa essa hora, usa o termo técnico correto. Fala legítima defesa prostitutativa. Putativa? Que isso? Jovem, pelo amor de Deus, nem existe essa palavra prostitutativa. Legítima defesa putativa é outra coisa, tem nada a ver com isso que você está pensando. Putativa vem do latim, putativos, e significa nada disso que você está pensando. Significa supor, imaginar. Então é uma legítima defesa imaginada, é uma legítima defesa suposta. Você supôs que a pessoa ia te ferir, você imaginou que ela ia te ferir. E toda a circunstância realmente justificava essa sua hipótese, essa sua imaginação de que seria agredido injustamente. Então, mesmo quando a pessoa agride alguém, fere alguém, porque acha que ele ia atacá-la injustamente, mas ele não ia fazer isso, dependendo das circunstâncias, dá para alegar legítima defesa putativa. E não é nada disso que você está pensando. E segue aí uma curiosidade sobre a questão da legítima defesa. Existem umas coisas que as pessoas usam nas casas que tem o nome técnico de ofendículos. O que é um ofendículo? É uma pessoa baixinha que fica ofendendo as pessoas na rua? Claro que não, né? Ofendículos são equipamentos que as pessoas colocam em casa para se defender de injustas agressões ou outros crimes, como assaltos, roubos, sequestros, que são, por exemplo, quando a pessoa coloca caco de vidro no muro, cerca elétrica, arame farpado. Nesse caso, se eles colocam essas coisas e um ladrão, um assaltante, alguém tenta entrar na sua casa e se machuca, você não vai responder pelo ferimento que aquela pessoa sofreu, porque isso também é considerado uma forma de legítima defesa do seu patrimônio. É claro que mesmo nesses casos tem que ser alguma coisa moderada, né? Você não vai colocar 8 metralhadoras no muro da tua casa para transformar em peneira quem tentar entrar na tua casa. Você não vai fazer um fosso de jacarés para quem pular o muro da tua casa virar comida de crocodilo. Tem que ser razoável. Um caquinho de vidro, um araminho farpado, uma cerca elétrica só para o cara tomar um choque e ficar esperto. Nesse caso, também é considerado legítima defesa do patrimônio. Agora que você já sabe o que é legítima defesa, já está preparando a luva de boxe, o taco de beisebol, para você se defender quando for agredido injustamente, faz o seguinte, antes de se meter nessas brigas, enquanto você está com os dedinhos todos funcionando, ninguém quebrou tua mão ainda, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha ele para os seus amigos que são para-raio de encrenca, vivem se metendo em alguma confusão. E já aproveita e conta pra gente se você já viveu alguma situação de estar num lugar de boa e aparecer um maluco te ofendendo, te agredindo, sem você ter feito nada. Obrigado por terem ficado comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!